Boa noite você que está nos acompanhando aí, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pela TV e especialmente você que está na escola, no chão da escola, de volta à nossa rotina escolar, você que está em Alvorada do Gurgueia, em Betânia, Curral Novo, Dom Inocêncio, Flores do Piauí, Pajeú do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Santa Cruz do Piauí. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula. Participem, interajam. Chame o seu professor mediador e pede para ele teclar com a gente, para colocar as dúvidas, dar as respostas das questões, tá bom? Participem, porque com a sua participação, claro que a aula fica mais dinâmica, não é isso? Queridos, hoje a gente vai falar sobre texto argumentativo. A gente sabe que a argumentação é uma das competências, né, da Base Nacional Curricular Comum Curricular. Por quê? Da BNCC. Porque deve ser uma das nossas habilidades, enquanto cidadão, saber argumentar. Sabe o que é argumentar, professora? É defender a sua opinião. Não adianta você emitir uma opinião se você não tem como sustentar. Se você não tem como convencer as pessoas de que a sua opinião é válida. Então, a argumentação, ela precisa de bases sólidas para ser construída. Eu posso emitir a minha opinião, levanto a mão e digo, opa, eu quero dar a minha opinião. Mas para dar a minha opinião sobre qualquer assunto, nem que seja sobre uma placa de trânsito mal colocada numa avenida, ou a falta de sinalização numa avenida, qualquer que seja o assunto, para eu emitir uma opinião, eu preciso de substâncias. Nós precisamos, eu e vocês, a gente precisa conhecer, ter conteúdo, ter conhecimento de mundo e, principalmente, olha aqui, saber diferenciar o que é a tese, o fato e a opinião. Porque são três elementos que compõem a argumentação: a tese, o fato e a opinião. Veja lá que tese e opinião geralmente se misturam e se confundem. Mas na aula de hoje, a gente vai explicar esmiuçadamente, né, cada um desses elementos que compõem o texto argumentativo. Então, vem para a aula, que hoje é sobre tese, fato e opinião. Comigo. Pegando nossa caneta, vamos lá. Nossa aula é sobre tese, fato e opinião e a gente já começa assim. Eu começo buscando na história da música brasileira a década de 70. Veja só, até para você construir, né, quando você vai construir seus argumentos, você pode usar aquilo que a gente chama de referência, não é isso? A gente tem que ter uma referência, tem que ter uma bagagem cultural para poder usar esses elementos a nosso favor. Então, eu trago aqui uma música, um trecho, né? Um trecho de uma letra de música da década de 70. Música popular brasileira na década de 70. Estava no auge ainda a Jovem Guarda. E começava um movimento chamado de Música Popular Brasileira, certo? A MPB, Música Popular Brasileira, popular, porque era uma música voltada para o povão, que agradava ao povo, certo? E vários cantores fizeram muito sucesso dentro dessa linha de música popular brasileira, que mais tarde deram o nome de música brega. Não sei por que chamam de música popular brasileira de música brega, principalmente quando ela é romântica, né? Então, de Roberto Carlos adiante, todo mundo que canta romântico no Brasil, eles chamam de brega. Odaí José, que é desse movimento da música popular brasileira da década de 70, que hoje, né, os anos 80, chamou esse grupo de brega, de música brega, Odaí José, Reginaldo Rossi, Diana, Márcio Greik e vários outros cantores passaram a ser chamados de brega porque cantavam músicas românticas. Então, eu trago uma música dentro de um contexto da década de 70, você pega aqui, ó.
O período de música, né, de composição musical e de sucesso de Odair José está ali nos anos 70. Então, se você olha para a sociologia, se você lança um olhar para a sociologia, para a história da sociedade brasileira, o que é que você vai encontrar na década de 70? Bem, nesse período, a gente tinha uma sociedade ainda muito conservadora. Eu não estou dizendo que a nossa sociedade hoje deixou de ser conservadora, ela continua ainda uma parte bem conservadora, mas naquela época era bem mais, tá bom? Essa metade de conservadorismo era bem maior na década de 70. E havia alguns assuntos que eram muito mais polêmicos do que no dia de hoje. Por exemplo, o divórcio. Na década de 70, a pessoa não existia, não era legalizado o divórcio. Então havia o desquite, né? E uma mulher, quando desquitada, ela virava uma sendeira, perdia a moral, porque não tinha marido, caía na boca do povo, os filhos eram discriminados. Eu acho que vocês que estão assistindo essa aula, algum de vocês se identifica com isso. Ou a mãe, ou a tia, ou a avó. Você deve conhecer histórias que passaram por isso. Quando a mulher era separada do marido, ela era tida pela sociedade como uma mulher da vida, uma mulher mundana. Não é isso? Porque não tinha a proteção masculina dentro de casa. Se você olha para a sociedade brasileira hoje, mais de 60% dos lares são sustentados por mulheres e mais de 30% das famílias têm como base apenas a mãe, apenas a mulher. Ou por ela ser viúva, ou por ela ser divorciada, ou pela opção de ser mãe solo. Não é isso? De ser mãe solteira. E ainda tem também as avós que são mães, que adotam seus netos e criam seus netos como mãe. Vocês também se identificam dentro desse quadro, né? As pessoas se identificam nesse quadro. Então, na década de 70, o divórcio era um tema polêmico. Nossa Senhora, uma mulher separada era uma coisa assim, era uma aberração da sociedade. E falar de aborto, então, aborto até hoje é um tema polêmico, né? Se naquela época, se hoje é polêmico, imagina na década de 70. Assim como controle de natalidade. Controle de natalidade, ou seja, na década de 70, para quem não sabe, olha só eu construindo aqui um repertório sociocultural bem interessante para vocês, né? Na década de 70, para quem não sabe, a mulher que tomava remédio para controlar a natalidade, os chamados anticoncepcionais, que chegaram na década de 70, né? Eram tidas como, são mulheres que querem trair o marido, né? Elas querem trair o marido e não engravidar do outro homem. Por isso que elas tomam isso. Mulher que é mulher mesmo, ela tem que dar para o marido quantos filhos Deus der. Aí nós tínhamos as famílias numerosas. Famílias que, no mínimo, tinham 5 filhos, 7, 8, 9, 13. Você olha para a sua família e você vê também famílias numerosas. Você olha para a família do século XXI, você vê casais que têm 1, 2, 3 filhos. Quando muito casal tem, ele tem 3 filhos e planejado. Não é isso? Um planejamento. Mas naquele tempo, década de 70, se a família fosse planejar ter filhos, quantos filhos vai ter? Ou a família que não tinha filhos era porque o homem tinha algum problema. Até a masculinidade do homem era colocado em xeque se ele não tivesse um filho. Vejam só que confusão, que preconceito, que falta de informação havia aí na década de 70. E um outro assunto bastante polêmico da sociedade da década de 70 era o casal que morava junto, como eles diziam, emancebado ou amigado. Olha os nomes que davam para os casais que resolviam viver juntos, né? O casal não casava diante da igreja e diante dos cartórios. Então, o casal era visto como emancebado, como amigados, e a mulher e o marido e os filhos gerados dessa união eram discriminados pela sociedade. Aí não é casado não, cuidado dessa mulher aí, ela não é casada não, ela é só amigada, não é isso? Como se não tivesse nenhum valor. E hoje, judicialmente, constitucionalmente, a mulher, seja ela casada com papel ou não com um homem, ela tem os mesmos direitos de uma esposa.
certo? Mas na década de 70, esse era um tema polêmico. E é exatamente em cima de temas polêmicos que esse grande cantor, que é o Odaí José, ele fez muita parte de suas composições. Se você ouvir música do Odaí, né, tem música que ele diz assim: pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Isso é uma referência aos anticoncepcionais, que naquela época era um absurdo uma mulher ter o poder de decidir se teria filho ou não, né, para o marido. Certo? Então ele trazia vários assuntos polêmicos da época para as músicas românticas dele. Como aquela música, né, também muito famosa, que ele dizia: eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para morar comigo, e não interessa o que os outros vão falar. Ele falando aqui de uma relação que ele tinha com uma mulher prostituta e que ele resolveu casar com essa prostituta. Imagina só, naquele tempo, um homem casar com uma mulher que não fosse virgem. Se a mulher não fosse virgem, nossa, o homem passava por desmoralização, a mulher também, a família da mulher, a família do marido, a família que eles fossem construir. Tudo isso passava por questões, vamos dizer, preconceituosas. Não é isso? Havia muito preconceito. Então, aqui nesse trecho de música, que é uma outra música do Odaí José, em que ele também trabalha com tema polêmico. Então, eu gosto muito das letras do Odaí José, porque são letras muito maduras para a época em que ele compunha, não é isso? Para a época que ele viveu, para a época em que ele escreveu, ele era audacioso. Ele trazia temas que eram realmente temas provocadores da sociedade. Provocava as instituições sagradas, né? E o que são as instituições sagradas? Família, igreja e casamento. Aqui, no caso, ele vai provocar o casamento feito no cartório, o casamento perante a igreja, não é isso? Então, aqui nessa música, ele defende uma opinião. E é sobre isso a nossa aula de hoje, defender a sua opinião com argumentos válidos, não é isso? Então, ele defende a opinião de poder viver junto com uma mulher sem necessariamente poder casar-se com ela. Até porque na década de 70, se um homem se apaixonasse por uma mulher desquitada, cujo marido a abandonou, ele não podia casar de novo em cartório, não podia casar no padre, porque não havia divórcio. Então, a mulher não podia mais formar família. O homem podia, mesmo sem casar, ele ia formar família, que não tinha problema nenhum. Aí vem a sociedade machista, né? Aí você já vê um outro lado da sociedade, que é o machismo. Mas vejam o que diz o Odaí José sobre a união legal, ou hoje chamado de união estável. Hoje a gente chama de união estável. O que é uma união estável? É aquela união que não é legalizada em cartório, certo? Mas é válida perante a lei. Só que na década de 70 não havia essa possibilidade. Em 70 só havia mesmo o casamento, ou era casado ou era amigado. Era assim que era chamado. E esse amigado vinha com um monte de preconceitos. Então, nesse trecho da música, ele diz assim, ó: na minha opinião, ele está dando a sua opinião. Todos nós temos opiniões, não é isso? Opinião quer dizer o quê? Posicionamento crítico. Aí você já sabe que opinião é posicionamento crítico. É o teu ponto de vista. É como você enxerga as coisas, não é isso? Na minha opinião, o importante é se querer. Olha aí o que é importante na união, né? O importante é se querer. Assinar papel para quê? Assinar papel para quê? Assinar papel, ele quer dizer o quê? Casamento civil, né? Ele está falando aqui de casamento, assinar papel, casamento civil. Ele diz: assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. Isso, olha aqui um pronome referencial. Isso o quê? A palavra isso retoma aquilo que foi falado anteriormente. Isso, assinar papel. Ele quer dizer, assinar papel não vai prender ninguém. Prender não é no sentido de ir para a cadeia, não. Quer dizer, prender é segurar, é permanecer juntos, não é isso?
Assinar um papel não significa que o casal vá permanecer junto a vida inteira. Há que aconteça, mas há casos que não. Então, essa é a opinião que ele diz. Essa é a tese. É uma tese que ele faz. Assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. Eu conheço, aí ele vai fazer agora uma exemplificação. Isso aqui você chama de estratégia argumentativa por exemplificação, tá bom? Anota isso daí. É uma estratégia argumentativa por exemplificação. Ou seja, primeiro, ele dá a opinião dele sobre um dado assunto, né? A união estável. Então, para ele, a união estável, na opinião dele, o importante é se querer. Assinar papel, ou seja, casar no civil para quê? Casamento civil não prende ninguém. Essa é a tese que ele constrói sobre união estável. Assinar papel no civil não prende ninguém. Agora, ele vai dar um exemplo de que assinar papel, casar no cartório, casamento civil, não é sinônimo de felicidade, de união, de família, não é isso? Aí ele vai dar um exemplo. Ele diz assim, ó, eu conheço tanta gente que pelas leis, olha aí o casamento civil, que pelas leis estão casados, né? Ele faz até um erro de concordância, porque se ele está falando de tanta gente, isso é feminino, né, gente? Ó, tanta gente é feminino. Que pelas leis não é tanta gente, então não é estão casados, certo? Para concordar com tanta gente, eu conheço tanta gente que pelas leis, tanta gente está casada. Se você fosse aplicar a regra, né, de concordância, ficaria assim, ó, eu conheço tanta gente que pelas leis está casada ou estão casados, como ele colocou aqui usando a linguagem coloquial. Na verdade, nem se falam, dormem em quartos separados. Tá aí. Tem muita gente casada no civil que dentro de casa nem se falam e ainda dormem em quartos separados. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que casamento no civil não é sinônimo de felicidade. E ele valoriza muito mais a união estável, em que as pessoas se amem, se respeitam, se gostam, do que um casamento civil em que as pessoas se tratam como verdadeiros rivais dentro de casa. Né? E essa é uma realidade que a gente vê. Tem casais aí casados, civil, religioso, que vivem dentro de casa um verdadeiro inferno. Enquanto que existem outros que vivem uma união estável, que vivem uma união perfeita. Certo? E tem o inverso, isso aí é muito relativo, tá bom? Então, se a gente vai analisar os componentes desse texto, a gente vai ter o seguinte: o gênero textual, não é isso? Nós vimos um texto híbrido. Híbrido quer dizer que ele mescla dois gêneros textuais. Ou seja, é uma letra de música, mas com características argumentativas. Por que tem a característica argumentativa, professora? Porque toda opinião pertence ao gênero argumentativo, tá bom? Então, como ele está na letra da música dando uma opinião, então o texto é argumentativo, mas é uma letra de música. Geralmente, o texto argumentativo é a carta de leitor, o editorial, a redação do Enem, não é isso? Mas aqui não, aqui ele faz um texto argumentativo em cima de uma letra de música emitindo uma opinião. Mas qual é o tema? Qual é o assunto que ele trabalha nesse texto? Ele fala sobre casamento, que é a união civil, não é isso? Ele fala de união civil, que é o casamento. Ele está contestando esse tema. Ele não é a favor do tema. E qual é a tese? Tese é a opinião que ele forma, é a teoria que ele tem com relação ao casamento. Opinião ou a teoria que ele forma com relação ao casamento civil. Não é isso? Com relação ao casamento civil, o que é que ele pensa? Qual a ideia que ele defende? Ele defende que assinar papel não prende ninguém. Assinar papel não é sinônimo de felicidade. Entenderam? Então, até numa letra de música você encontra a tese,
que é a tese? É a opinião formada. É a teoria que se constrói sobre um tema, sobre o assunto que está se tratando. O tema é o casamento, certo? E ele apresenta fatos. Não apresenta fatos? Quais são os fatos, professora? Os exemplos que ele tem. A estratégia argumentativa, ela é feita em cima de fatos, em cima de verdades, tá bom? Quando você fala de fatos, você está falando de verdades. E ele usa uma verdade, um exemplo, não é isso? Para argumentar, para sustentar a teoria dele de que casamento civil não traz felicidade, não é sinônimo de felicidade. Aí ele diz qual exemplo? Ele diz que existem pessoas que pelas leis estão casadas, mas na verdade essas pessoas nem se falam e ainda dormem em quartos separados, ou seja, casados no papel, no religioso e desunidos na harmonia do lar. Ok? Entenderam? Qualquer pergunta vocês coloquem aí, né, no IPTV, aí pelo nosso chat, que a gente responde, tá? Simbora. Então, tese, fato e opinião. Você sabe diferenciar o fato de uma opinião relativa a esse fato? Mas vejam bem, antes da gente conversar se é fato, antes de você saber se é fato ou se é opinião, é bom você observar a diferença entre esses dois tópicos, tá bom? Vamos saber diferenciar o que é fato e o que é opinião. Vamos recordar, então, algumas características do texto argumentativo. Quando eu falo de tese, fato e opinião, são elementos que compõem o texto argumentativo. E, professora, e o que é um texto argumentativo? É exatamente isso, ó. É aquele texto em que o autor apresenta um ponto de vista com relação a um tema, como aconteceu na letra de música do Odair José, não é isso? Ele apresentou o ponto de vista dele com relação ao tema casamento civil. Para ele, casamento civil não é válido, não tem tanta importância, porque ele conhece pessoas que são casadas, mas na verdade não vivem bem, tá bom? Então, é a opinião que se faz sobre um tema. Para o autor convencer o leitor, aí todo o texto argumentativo tem essa finalidade aqui, olha. Todo o texto argumentativo, ele quer convencer o leitor, tá bom? Convencer de que a opinião dele é válida. Então, para ele convencer o leitor sobre esse ponto de vista, ele precisa formar uma opinião. Ele forma uma opinião, mas isso não é o suficiente. Além da opinião, ele tem que sustentar essa opinião com argumentos que sejam construídos, argumentos sólidos, exemplos, citações, dados estatísticos, são estratégias argumentativas que a gente geralmente usa, certo? Para provar que a nossa opinião está coerente, né? Que faz coerência aquilo que estamos falando. Então, na argumentação desse texto, é possível que o autor cite fatos, como eu falei, como aconteceu, né, na música. Ele citou um fato como exemplo, que foi o exemplo de pessoas casadas que não vivem bem, e em seguida omite a opinião a respeito desses fatos, criando uma explicação capaz de convencer o leitor sobre a ideia que foi defendida. A ideia dele é de que casamento não traz felicidade, não é isso? O casamento não traz felicidade. Então, ele construiu uma opinião de que casamento não traz felicidade e defendeu citando exemplos. Se você pegar o restante da música, o nome da música é exatamente essa, viu? O nome da música é Na Minha Opinião. Se quiser pesquisar depois o restante da letra, vocês podem ler. Então, ele vai trazer outros elementos que acontecem em casamentos, tá bom? Que acontecem na rotina de vida de casais legalmente casados. E ele quer dizer que ele não quer dizer que isso não aconteça também na rotina de um casal que não seja legalmente casado. Ele quer dizer que esses fatores, eles acontecem tanto em uniões estáveis, como também em uniões legais. Então, tanto faz você estar casado legalmente ou só morando junto com a pessoa, que os problemas de uma convivência, eles aparecem naturalmente. Então, assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. Ninguém vai se prender por causa de um papel assinado. Do outro lado do texto, né, que fica o leitor, do outro lado lá na ponta, para quem você escreve para o leitor vai ter que entender isso aí também. O leitor, ele também deve identificar no texto e diferenciar
quais foram os fatos apresentados e qual é a opinião apresentada com relação a esse fato, tá bom? Então, o fato e a opinião são elementos que a gente coloca no texto, porque lá na ponta, o aluno ou o leitor, o público, ele vai saber diferenciar o que é fato e o que é opinião. Mas para poder fazer isso, você tem que primeiro saber distinguir realmente esses dois elementos. Tem um senador norte-americano, Daniel Patrick Moynihan, que faleceu em 2003. Ele tinha uma frase emblemática sobre tese, fato e opinião. Ele costumava dizer assim, olha, você tem direito às suas próprias opiniões, né? A gente chama isso aqui de liberdade de expressão, tá bom? A gente até trabalhou esse tema na semana passada. Se você perdeu, reveja a aula da terça-feira passada, que a gente falou sobre liberdade de expressão, tá bom? Você tem direito às suas próprias opiniões, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. Como é que você pode mandar naquilo que vai acontecer na sua vida, né? Porque o que são os fatos? Fatos são acontecimentos. Fatos são acontecimentos. Então, a gente tem domínio, a gente pode mandar, desmandar na opinião. Os fatos, eles não dependem da gente. Não depende de você continuar ou não no emprego. Não depende de você estar feliz ou não, estar saudável ou não. Depende de muitos outros fatores. A gente não constrói isso sozinho, certo? Então, fatos, eles acontecem independente da gente. Imagina hoje, eu saio do trabalho mais cedo com um probleminha de pressão, uma queda de pressão que eu tive. Aí chego à minha casa e o quintal lá da minha casa estava acontecendo um incêndio. Se eu não chego a tempo e não chamo o corpo de bombeiro, eu poderia ter perdido a casa. Olha como uma coisa traz a outra, né? Eu saio do trabalho mais cedo com pressão baixa, chego em casa, tem fogo no quintal. Que um vizinho botou fogo lá e passou para o meu quintal e aí tive que chamar o corpo de bombeiro, certo? Então, isso é um fato. O incêndio acontecido no quintal foi um fato, não foi opinião. A minha opinião, eu digo assim, olha, se o vizinho não tivesse colocado fogo no quintal dele, não teria chegado até a minha casa. Essa é a minha opinião. Agora, o fogo aconteceu, botou fogo, incendiou, isso é fato, certo? Então, fato, a gente não muda. Opinião, sim. Os fatos acontecem independente da gente. Às vezes, a gente força para os fatos acontecerem, né? Mas, geralmente, eles acontecem espontaneamente. Simbora. Olha essa imagem ilustrativa de fato e de opinião para a gente aprender. Então, vejam só. Aqui, a palavra fato está representada em inglês, né? A gente sabe que a interdisciplinaridade existe. Então, quando você trabalha com língua inglesa, espanhola, língua portuguesa, tudo faz parte de linguagens, certo, gente? A competência 3 da língua portuguesa, a 2, aliás, a competência 2 da língua portuguesa é a língua estrangeira. Então, a gente também tem que ter conhecimento sobre palavras, principalmente o que você chama de palavras. Isso aqui são chamadas de palavras... palavras, tem um nomezinho que a gente... daqui a pouco eu lembro o nome desse tipo de palavra, quando as palavras são idênticas, né? Que elas são idênticas. Vejam só. Fact. O que quer dizer fact? Fact quer dizer fato. Não é isso? Opinion. O que quer dizer opinion? Quer dizer opinião. Isso a gente chama de palavras cognatas. Palavras cognatas, ou seja, elas têm as mesmas raízes das palavras da língua portuguesa e são parecidas e têm realmente o mesmo sentido. Então, vejam só, o fato é representado na imagem por uma barra de ferro. Uma barra de ferro. Imagine o peso dessa barra de ferro. Olha como ele está fincado no chão. Chega, afundou no chão. De tão pesado que é. Porque o fato é isso, gente. O fato, ele é sólido. O fato, ele é estável. O fato, você tropeça, passa por cima, você finge que não vê, topa nele e cai, mas ele não muda. Ele permanece lá, tá bom? Não tem como você chegar simplesmente e apagar o fato. Ele não se apaga. Uma vez acontecido, aconteceu. Tinha até uma revista que dizia, aconteceu, virou manchete, né? Aconteceu é fato. Então, não tem como você mudar aquilo que acontece. Então, os acontecimentos são os fatos. Agora, veja
Qual é o elemento que representa, que simboliza a opinião? Enquanto o fato ele é representado por uma barra sólida de ferro, a opinião é representada por uma bexiga, que a gente chama de balão. Um balãozinho de ar que você sopra. E amarrado ao fato, ó, a opinião ela está associada ao fato, amarrada com laço. Gente, tem nozinho mais fácil de se desfazer do que um laço? Basta você puxar bem aqui a pontinha e o balão vai embora. Isso quer dizer que a opinião, ela é instável. A opinião, ela é instável. A opinião, ela é fluida. Fluida. Fluida quer dizer, ela não é sólida, né? O fato é sólido. O fato é sólido. A opinião é fluida. Se a pessoa chega e desata, o balão vai embora e a opinião se perde no ar. Ou se balançar, se passar um vento, a opinião pode mexer-se para a esquerda, mexer-se para a direita. Você pode mudar. Ou pode alguém chegar aqui, ó, e jogar uma flecha, pá! E a opinião estoura. Acaba completamente. Acontece algo e pá! Aquela sua opinião muda completamente. Estoura. E isso não vai acontecer com o fato. Ele vai permanecer lá, fincado, para que você entenda a diferença. Então, sempre que você tiver dificuldade de reconhecer quando alguém fala com você alguma coisa, alguém te passa uma informação. Essa semana, por exemplo, uma pessoa chegou para mim e disse que o presidente da Rússia, né, que o presidente da Rússia tinha medo da Rainha Elizabeth, porque achava que a Rainha Elizabeth fosse uma extraterrestre. Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, mas isso aí é a sua opinião ou é um fato? Aí ela disse, não, isso é verdade, ele disse mesmo, ele disse que tem medo da Rainha Elizabeth porque ela é uma extraterrestre. Aí eu falei para ela, mas se eu pesquisar sobre isso, eu vou encontrar em algum lugar? Tem documento, vídeo, foto que comprova isso? Você leu isso em algum lugar? Ela disse, não, foi alguém que me falou. Eu digo, olha, o que as pessoas falam, às vezes não é fato, é a opinião delas. E o nosso problema é pegar a opinião de alguém e transformar em fato. Não é isso? Então, se eu digo que o gelo é quente, é a minha opinião, não é um fato. Aí você vai sair por aí dizendo, olha, pessoal, a partir de agora o gelo está quente. Além disso, o gelo está quente, então o gelo está quente. Não. O que eu digo, o que eu penso, é minha opinião. Para ser fato, tem que ser uma coisa verdadeira, tá bom? O fato tem que ser uma coisa verdadeira. E você pode provar isso? Pode, quando você tiver dúvida se aquela afirmação que foi feita a você, se é um fato ou se é uma opinião, você pergunta, subir aqui para a pessoa que falou, olha, você pode provar isso? Né? A pessoa vai e diz assim, olha, a Margarida disse que o fulano de tal é feio. Aí você olha para ela, vem cá, você pode provar isso? Você pode provar que eu falei isso? Aí ela, não, eu não posso provar não, eu ouvi falar que você tinha falado isso. Olha, se você não pode provar, não é fato. Se você não pode provar, você está dando a sua opinião. Não é isso? Então, nós temos que saber diferenciar fato de opinião, porque o fato é aquilo que acontece, que é real, que é verídico, e a opinião é o que eu penso sobre aquele fato. Tá bom? Olha aqui o exemplo. Se eu tenho uma caneta, certo? Aí eu digo assim, a caneta é azul. Aí eu digo, eu gosto de caneta vermelha. Isso é uma opinião. Certo? É a minha opinião. Eu gosto de caneta vermelha, é opinião. Agora, se a caneta cai no chão, eu digo, olha, a caneta caiu. Isso não é opinião, isso é fato, isso aconteceu. A caneta caiu. Então, isso é fato. Eu gosto de caneta azul, é minha opinião. A caneta caiu, é um fato. Então, sempre que perguntarem, falarem algo para você, para saber se é fato ou se é opinião, se não tiver como pesquisar no Google imediatamente, porque eu faço isso, eu vou logo no Google e vejo se tem alguma outra fonte falando aquilo. Se não tiver, eu já saio concluído, ó, isso é só uma opinião, tá bom? E opinião, cada qual tem a sua, né? Ninguém é obrigado a concordar com a opinião do outro, mas é obrigado a respeitar. Aprendam isso, tá bom? A gente não é obrigado a concordar com a opinião da outra pessoa, mas nós somos obrigados a respeitar a opinião de todos. Então, quando alguém estiver falando e dando a opinião dele, você não vai sorrir nem zombar.
Você não vai diminuir, você vai respeitar, mesmo que você pense o contrário. Ah, professora, mas eu posso então dar a minha opinião? É necessário. Então você vai e construa a sua opinião, contradizendo, contra-argumentando com a opinião do outro, tá bom? Você vai falar uma opinião oposta a ele, porque as opiniões podem ser diferentes. Sigamos. Aqui você tem: testemunha diz que lutador Rodrigo Cafu pediu para não ser morto por criminosos. Veja vídeo. Olha aí. Quando você tem uma notícia, gente, a notícia, ela é um fato. As pessoas só colocam, só postam as notícias, eu estou falando de portais sérios, né? Portal G1 é um portal sério. O portal sério é aquele que tem credibilidade. Credibilidade. Tem um pessoal que diz aí, eu não assisto a Rede Globo. Mas o Jornal Nacional, apesar de tudo, ainda é um jornal de credibilidade. Não anda soltando fake news, tá bom? Eu assisti um filme outro dia que uma âncora de um jornal, uma pessoa estava desaparecida, um famoso estava desaparecido, e o navio do famoso foi encontrado naufragado. Aí ela estava ao vivo no programa e os produtores pressionando para ela ser a primeira pessoa a dizer em rede nacional que aquele famoso havia morrido em um acidente de navio. E ela não deu a notícia. Ela só disse que o navio tinha naufragado e não sabia o paradeiro da pessoa. Estava desaparecida, não falou que morreu. E todas as outras imprensas, né, chamadas de factoides, a imprensa dos factoides, a imprensa que a gente chama de... quando elas são muito sensacionalistas, já estava em todos os portais. Aí os chefes dela zangado, porque nós perdemos a oportunidade de dizer ao vivo que sermos o primeiro a noticiar a morte desse famoso. Aí, antes de terminar o jornal, o telefone dela toca e é exatamente o famoso ligando para ela, dizendo que realmente o navio dele sofreu um naufrágio, mas ele nem estava no navio, ele estava em outro lugar. E ela noticiou ao vivo, bem no finalzinho do jornal, que ele estava bem. Enquanto toda a imprensa sensacionalista dizia que ele estava morto naquele acidente. Entenderam? Então, não se precipitar. Sempre procurar, só dar a notícia. A imprensa que tem credibilidade, ela só dá uma notícia depois de constatar, depois de ir atrás, de comprovar que é fato. Quando ela comprova que aconteceu, então eles noticiam. Aí, para quem acha que isso não aconteceu, diz assim a matéria: veja vídeo. Tem vídeo? Olha aqui, ó, um fato, gente. Fato é um acontecimento. E esse acontecimento, ele pode ser comprovado de várias maneiras, não é isso? Ele pode ser comprovado por testemunhas, pessoas que viram, que assistiram, que estavam lá, certo? Então, é uma forma de comprovar esse fato. Pode ser feito vídeos. Hoje ninguém está imune de ser filmado, né? Fotografado a qualquer momento. Até no trânsito aí a gente é fotografado direto. Fotos, livros, documentos, dados, números, registros, pesquisas, certo? Então, se tiver alguma coisa que realmente comprove esse acontecimento, então ele é um fato e não um factoide, tá bom? Quando é um fato, pode ser confirmado até mesmo numa rápida busca na internet. Quantas vezes, antes do Gugu Liberato morrer, quantas vezes eu recebi notícia que o Gugu Liberato havia morrido? Quantas vezes chegou no WhatsApp? Ele alegrou as nossas manhãs de domingo, vai com Deus, Gugu. Aí eu ia no Google, colocava o Gugu Liberato e estava ok. Até que no dia eu vi assistir pela TV que ele tinha sofrido um acidente doméstico, né? Aí eu disse, realmente agora ele pode morrer, né? De tanto que primeiro falaram sobre isso. Então, se for realmente fato, vai aparecer nos principais portais, vai aparecer nos sites, nos blogs, todo mundo vai noticiar, gente. Quando é de verdade, todo mundo noticia. Quando é factoide, mentira, fake news, invenção, você vai encontrar só em um lugar isolado, só tem naquele lugar. Nos outros você não encontra ninguém falando. Então, você não vai dar credibilidade a esse tipo de coisa. Somente através desses registros é que se pode fazer uma afirmação assim, ó, isso é fato, né? Você só fala que é fato quando de fato você tem comprovações, tá bom? Por isso, ó, quando você aqui fala de fato, fato, gente, é aquilo que é real.
o fato, ele é real, ele é verdadeiro. Por isso que a gente não pode dizer aquela expressão que diz baseada, isso aparece muito nos filmes, baseado em fatos reais. Por amor de Deus, gente, como é que pode ser baseado em fatos reais? Se todo fato já é real. Se é fato, é real. Bastava dizer baseado em fatos ou baseado numa história real, mas baseado em fatos reais é redundante, né? É redundante, é igual dizer descer para baixo, subir para cima, tá bom? Então, são fatos e pronto. A opinião é diferente. A opinião, gente, é uma interpretação pessoal de um fato que aconteceu. É um modo particular de olhar o fato. Olha, todo mundo sabe que esse jogo que aconteceu da seleção brasileira contra a Alemanha em 2018, na Copa da Rússia, todos nós sabemos que o resultado foi 7-1. Isso aqui não é opinião, isso aqui é um fato. Tá bom? Isso é um fato. Agora, o que esse evento, vamos chamar fatos também de eventos, já que são acontecimentos, né? Acontecimentos também são eventos. Então, o que esse evento causou de opinião não foram poucas. Todo mundo queria falar o que pensava sobre esse 7-1. E olha os absurdos que os portais, aqui não é olha, foi postado no portal UOL, mas aqui são comentários de pessoas que leram a matéria. A pessoa leu o fato, a matéria, o Brasil perdeu as quartas de finais na Copa da Rússia para a Alemanha com placar de 7-1, tá bom? E as pessoas diziam assim, aqui é o de sempre, com a Copa do Mundo primando sobre qualquer assunto e interferindo, a Copa do Mundo interferindo na vida de toda a população. Mas quando que a Copa do Mundo interfere na vida de toda a população? Quando o Brasil joga, fecha tudo. Nem tudo, gente, a minha casa não fecha. Não é isso? Pessoas morrem de infarte. Já pensou se todo jogo do Brasil as pessoas morrerem de infarte? E se ganhamos o carnaval, sai para a rua. Forma de esquecer as chateações da vida, sublimação de carências outras. Você percebe que isso é uma opinião sobre um fato. O fato foi a derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1. A opinião é de que a Copa do Mundo influencia a vida de todo mundo, fecha todo o país e que pessoas morrem de infarto por causa de Copa do Mundo. Tá bom? Então, hoje estamos vendo fato e opinião. Daqui a pouco a gente continua com nossa aula. Não saia daí. Até já.